Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. E, aliás, B3 hoje com um recorde histórico acima dos 93 mil pontos. É um dos primeiros destaques aqui do cenário econômico de hoje, os 93 mil pontos, e foi um recorde histórico. Pela primeira vez nas negociações intradia e também no fechamento do mercado, o índice principal da Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa, fechou acima dos 93 mil pontos. O dólar recuou e chegou a ser negociado a R$ 3,67 no seu piso, a R$ 3,67. Subiu um pouquinho no final do dia, mas esse foi o piso do dólar, ou seja, também nesse movimento de queda. Investidores otimistas com Previdência e a guerra dos Estados Unidos contra a China, no caso comercial, evidentemente. Mas o que tem chamado muita atenção aqui no Brasil foi, por exemplo, ontem o ministro Paulo Guedes retomou a discussão da reforma da Previdência depois de todos aqueles problemas de disse-me-disse, declarações infelizes, erradas, equivocadas que iam e voltavam na semana passada. Agora o discurso do governo está único e está ensaiado, até porque a entrevista de Paulo Guedes ontem, que mexeu no mercado hoje, foi ao lado do chefe da Casa Civil, o ministro Onyx Lorenzoni. As famílias brasileiras estão menos endividadas, é um dado da Confederação Nacional do Comércio, é uma redução pequena, mas assim, menos dívida e menos inadimplência também tem esses dados da Confederação Nacional do Comércio. E no estúdio eu converso hoje com a economista do INSPER, a Juliana Inhas. O cenário econômico está no ar. Dia de recorde histórico na Bolsa de Valores de São Paulo. Pela primeira vez, tanto nas negociações intradia e como no fechamento, a Bolsa fechou acima dos 93 mil pontos. Eu faço menção às negociações intradia, porque às vezes a Bolsa tem picos durante o dia, no final do dia, no fechamento, recua um pouquinho, apesar do dado que se teve durante o dia, de negociações em alta, às vezes termina muito mais, com valor muito menor. Hoje, mesmo assim, mesmo com acima dos 93 mil pontos, baixou muito pouquinho no fechamento. A gente vai dar uma olhadinha agora, só para ter uma ideia. A Bolsa fechou aqui com uma alta de 1,72% a 93.613 pontos, bem próximo do topo do que a gente viu hoje. E o que chama a atenção aqui são duas coisas, tanto que algumas empresas brasileiras, sobretudo as ligadas à exportação e também as ligadas, sobretudo, ao governo, estamos falando de ações da Petrobras, são duas notícias. Primeiramente, a questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que arrefeceu de vez porque as negociações parecem estar andando. Embora tenha saído agora uma última notícia no final do dia, de que não houve grandes avanços nas negociações, mas tanto China e Estados Unidos estão dando declarações de permanência no diálogo. Isso já muda completamente o tom belicoso que se teve lá atrás com sobretaxação da China em resposta à sobretaxação do governo Trump e, obviamente, quando se tem uma sensação de melhoria numa guerra comercial entre as duas potências econômicas, as empresas brasileiras exportadoras têm um resultado melhor. Mas no caso da Petrobras, o que chama muito a atenção, além, evidentemente, do preço do petróleo que subiu lá fora, é que no caso da Petrobras nós temos um sinal muito positivo de que a agenda econômica voltou às mãos do ministro da Economia, Paulo Guedes, que é quem tem a confiança do mercado. Eu faço menção a isso porque na semana passada, citei agora há pouco também, houve muitas declarações que, na verdade, foram confrontadas, quando confrontadas com a posição da equipe econômica, tiveram que recuar. Vai abaixar imposto, inclusive com uma declaração do próprio presidente Jair Bolsonaro, não era exatamente aquilo, vai subir imposto, que também não era fato, foi duas frases ditas pelo presidente da República, e agora o que dá claro é que o governo retomou para si essa negociação do ponto de vista econômico nas mãos do ministro da Fazenda, em sintonia com o chefe da Casa Civil, que é justamente quem está falando de estratégia política para aprovar a reforma da Previdência. Aliás, a declaração ontem de Paulo Guedes, que teve repercussão hoje no mercado, foi que a proposta do governo vai ser mais forte, mais ousada e mais profunda com relação a reformar a Previdência do país. Vamos lá, as ações da Petrobras, primeiramente, tiveram alta hoje de 2,08%. Isso quer dizer calmaria econômica no governo e também, claro, a alta do petróleo no mercado exterior. Vamos dar uma olhadinha nas ações da Vale. Aqui tem uma repercussão clara, possibilidades muito eficientes de aumentar as exportações. Quando eu tenho um arrefecimento da guerra comercial,
Vale, que é uma empresa exportadora, tem normalmente comportamento muito positivo. Foi o que aconteceu hoje. 2,44% de alta nas ações da Vale. E as ações da Suzano, outra empresa exportadora, eu selecionei só essas três aqui, hoje também com uma alta de quase 6%, 5,99% de alta. Vamos dar uma olhadinha no dólar comercial, uma queda, chegou a 3,67 no piso, terminou um pouquinho acima, com 3,68%, mas mesmo assim uma queda de 0,75%. Vamos lá para a gente entender o que justificou. Nós temos algumas declarações, tanto do ministro da Economia, Paulo Guedes, quanto do ministro da Casa Civil, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Vamos primeiramente ao que disse ontem sobre o projeto da equipe econômica, que ainda está em estudo e terá algumas fases. Depois que a equipe econômica fizer toda a modelagem e os cálculos da reforma da Previdência do projeto, esses cálculos e este modelo será apresentado ao presidente Jair Bolsonaro e depois ao Congresso. Tudo está sendo discutido para ser apresentado, claro, ao novo Congresso que toma posse no dia 1º de fevereiro. Vamos dar uma olhadinha no que disse aqui o Paulo Guedes, o ministro da Economia, que animou os mercados nesse cenário econômico doméstico de hoje. A reforma da Previdência é mais profunda. É uma proposta de emenda constitucional assim que o Congresso novo chegar. E essa sim, nós queremos democratizar a poupança, acelerar o ritmo de crescimento, aumentar a acumulação de capital na economia, estimular o aumento de produtividade, gerar muito emprego. Então é uma reforma bem mais profunda. Já definiram a idade mínima, ministro? Transição? Não, estamos discutindo isso tudo, estamos fazendo as simulações. Não é simples. Vocês sabem que sair desse sistema, esse sistema antigo, dessa forma como está condenado. Então nós estamos tentando justamente salvar as futuras gerações. Salvar é um movimento duplo. Primeiro você tem que salvar essa previdência que está aí, mas ao mesmo tempo, para as futuras gerações, você quer criar um novo regime trabalhista e previdenciário. O que teve repercussão muito positiva, além de o próprio ministro da Economia retomar a discussão da reforma da Previdência, ou seja, não é qualquer ministro sair falando sobre o assunto, além deste fato especificamente, porque é no ministro Paulo Guedes que reside a confiança dos investidores, ele também faz menção a essas duas coisas. Primeiramente, recuperar este modelo, salvar o modelo atual. E o modelo atual é muito fácil de entender. Quem está aposentado hoje está sendo bancado por quem está trabalhando, com exatamente o que você recolhe de INSS. Tem um detalhe nessa história, essa conta que não está fechando, tanto que a Previdência hoje é deficitária, ou seja, gasta-se mais e o dinheiro vem do Tesouro para poder bancar os aposentados, que é uma obrigação legal, uma obrigação constitucional. Por isso que tem um projeto de emenda à Constituição para poder fazer uma reforma da Previdência. E o ministro Paulo Guedes fala de um sistema de capitalização também, ou seja, o novo trabalhador vai fazer uma conta para ele mesmo se bancar quando ele ficar aposentado. Ou seja, não será a nova geração lá na frente que vai sustentar esses trabalhadores de hoje quando estiverem aposentados. É um novo modelo, mais moderno, mais eficiente, que afasta esse modelo que está aí e cria-se um modelo mais sustentável. Para você ter uma ideia da sintonia agora que o governo decidiu expor neste assunto, que é extremamente delicado, depois de toda a bateção de cabeça da semana passada, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, estava do lado do ministro Paulo Guedes nessa entrevista de ontem e também se manifestou de como vai ser exatamente a apresentação desse modelo de reforma. Não adiantou nenhum ponto, justamente porque, primeiro, fecha-se o texto na pasta da economia. Apresenta-se ao presidente Jair Bolsonaro e depois vai ao Congresso. Acompanhe. Tudo isto vai ser decidido junto com o presidente da República, senhor Jair Bolsonaro. O que nós podemos dizer para todos vocês desta reunião produtiva que fizemos aqui das equipes que estão cuidando disso, é o máximo que nós podemos falar agora. Pedimos paciência, nós vamos voltar a falar sobre esse tema na próxima semana depois que nós apresentarmos para o presidente Jair Bolsonaro. E, claro, o conhecimento pleno deverá acontecer lá quando nós levarmos ao Congresso Nacional.
A equipe ensaiou agora o que dizer, como normalmente deve ser, aliás, porque o assunto em si já é complexo. Se cada ministro der uma opinião que depois precisa ser reeditada ou reformulada e assumir equívocos, como aconteceu na semana passada, a confusão fica grande. Bom, vamos lá. Falando agora sobre a realidade deste momento, o desemprego ainda é o grande drama da economia brasileira, é o que, na verdade, afeta boa parte de o porquê a gente está crescendo pouco, embora os números sejam positivos. A Flávia Grossi tem 2 índices aí sobre o desemprego, sobre perspectiva de retomada do emprego e traz detalhes agora aqui no cenário econômico. Flávia, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O indicador antecedente de emprego da Fundação Getúlio Vargas ficou estável na passagem de novembro para dezembro, permanecendo aí em 97 pontos. A informação foi divulgada hoje pela FGV. Esse indicador, ele antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil. O resultado não dá uma sinalização clara de como será o mercado de trabalho em 2019. A gente lembra que, segundo o IBGE, o número de desempregados no país caiu para 11,6% no trimestre encerrado lá em novembro do ano passado, atingindo aí cerca de 12 milhões de brasileiros. A recuperação do mercado de trabalho tem se mostrado lenta e com a forte presença da informalidade. Piotr. Muito obrigado, Flávia. As famílias brasileiras estão menos endividadas e também menos inadimplentes. É o resultado de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio com relação aos números de dezembro do ano passado. Vamos lá. Em dezembro chegou a 59,8%. Nós estamos falando de endividamento alto, mas como eu sempre digo aqui, endividamento não é um problema. O problema é a inadimplência. As pessoas, em algum momento da vida, vão ficar endividadas para comprar, por exemplo, um artigo de valor alto, por exemplo, carro, uma geladeira ou a casa, que aí sim nós estamos falando de um endividamento bem maior. Mas em novembro, por exemplo, as pessoas começaram a segurar um pouco, até obviamente esperando uma recuperação maior da economia. Em novembro, era de 60,3% de endividamento, baixou para 59,8%. Mas se olhar para dezembro de 2017, é uma queda de 2,4 pontos percentuais, de 62,2% das famílias a 59,8%. Endividamento, de novo, não é necessariamente um problema. O problema é não ter solvência financeira para pagar. Agora vamos falar de endividamento em queda. Na verdade, aqui nós estamos falando de inadimplência já. Em dezembro de 2018, era de 22,8% das famílias que se diziam muito endividadas, ou seja, com dificuldade para pagar. Em dezembro de 2017, era de 25,7%, ou seja, olha o tamanho da queda em um ano. Ainda nós temos muita gente inadimplente, sim, esse tema é recorrente aqui no cenário econômico, mas nós estamos vendo uma redução, que com a retomada do emprego e da economia, esse número tende a diminuir, ou seja, com mais solvência fiscal no dia a dia das famílias. Bom, vamos falar de um outro assunto agora do verão. O preço das casas, dos imóveis para alugar no litoral de São Paulo estão custando, na verdade, quase 4 vezes mais do que o normal. A Vanessa Casalino tem detalhes dessa agrura para se alugar e pagar mais caro na praia para poder aproveitar as férias no litoral de São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. É verdade. Quem procurou imóvel para alugar na praia este ano sentiu a diferença em relação ao ano passado. No Guarujá, por exemplo, a diária está em média 390% mais cara que em 2018. Na prática, o imóvel que saía por pouco mais de R$ 700 no verão de 2018, agora está em R$ 2.700 por dia. A conclusão está em um levantamento feito pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui do estado de São Paulo, com dados de imobiliárias do litoral norte e sul. Esse ano houve ainda uma mudança no perfil das locações. O Guarujá teve o maior aumento, mas nos últimos anos os recordes ficavam com as cidades do litoral norte. E apesar desse destaque do Guarujá, que eu já falei, as cidades do litoral sul do estado ainda oferecem as diárias mais baratas. As mais em conta estão em Praia Grande, Peruíbe e São Quitinets. Diárias médias de R$ 240 contra R$ 150 no ano passado. Depois do Guarujá, Ubatuba e São Sebastião, no litoral norte, estão entre as cidades com os maiores aumentos. As diárias médias de apartamentos de 2 dormitórios passaram de R$ 400 para R$ 1.800. Com isso, a dica do Conselho de Corretores de Imóveis para economizar é alugar com antecedência, velha dica. Assim, a pessoa consegue negociar, fazer uma contraproposta e, além de pagar menos, pode conseguir ainda uma localização melhor, Piotr. Obrigado, Vanessa. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco eu converso com a Juliana Inhas, do INSPER, a economista do INSPER. Logo depois do intervalo.
Já de volta com o cenário econômico, minha convidada hoje aqui no programa é a economista do INSPER, Juliana Inhas. Juliana, bem-vinda. Obrigada. Feliz ano novo. Obrigada para nós. E está de casa nova agora. Isso não mesmo. Necessariamente nova, porque você já era professora do INSPER. Isso mesmo, mas isso vinha mesmo. sempre pela FECAP aqui também. Isso, agora é exclusiva no INSPER. Juliana, vamos pegar uns dados só de hoje. O governo parece que conseguiu uma sintonia entre a área política e a área econômica para falar de reforma da Previdência. Isso motivou o mercado, além da notícia em si de uma reforma mais robusta da Previdência, também essa sintonia entre o ministro Onyx Lorenzoni e o ministro da Economia, Paulo Guedes. A Bolsa hoje reagiu, o dólar caiu, algumas empresas exportadoras estão comemorando, aí tem fatores externos também. É discurso que está agradando o mercado ou já se vê alguma coisa prática que indica uma retomada da economia com sustentabilidade das contas públicas? Hoje o que a gente tem é muito mais uma expectativa do que efetivamente fatos. Mas essa conexão que a gente tem visto entre o ministro Onyx Lorenzoni e o Paulo Guedes e a retomada das rédeas da economia pelo ministro da Economia, fazendo com que então os problemas sejam vistos agora de uma forma um pouco mais separada, sem tanta sinergia como a gente andava vendo durante o ano de 2018, faz, é óbvio, com que o mercado entenda que exista uma ótima sinalização de que as coisas vão começar a andar. Essa predisposição também de já começar a falar de reforma da Previdência, mal começando o mandato, sinaliza muito bem para o mercado. E a gente, óbvio, tem alguns indicadores que já são positivos. Ainda não dá para comemorar, mas a gente vê, por exemplo, o endividamento das famílias em queda, a inadimplência também dando sinais de reação ao longo do tempo, um desemprego que cai muito lentamente, mas já cai, uma perspectiva de crescimento para 2018 da casa de 1,5, 1,3, 1,4, nada muito perto do que se esperava no começo do ano, mas já é um ganho frente a 2017. Então a gente tem visto aí alguns sinais interessantes. Quando você tem uma boa vontade do governo também de tentar resolver os problemas, parece que o mercado entende muito bem esses sinais e está reagindo muito bem. Eu vou fazer menção nessa entrevista do Paulo Guedes e do Onyx Lorenzoni, que nós selecionamos alguns trechos. Interessante enquanto o Paulo Guedes falava tecnicamente do que ele pretende com a reforma da Previdência, tanto no modelo antigo que no modelo atual, do modelo futuro, quando um repórter foi lá e perguntou, bom, mas o senhor vai usar o trecho que tem da reforma que já está em andamento no Congresso ou vai ser completamente novo? Ele falou, não, isso é estratégia de negociação política. Pergunta para o Onyx Lorenzoni. Ou seja, parece que está ensaiada a coisa, né? Porque na semana passada, bom, típico de um governo que está tomando posse ali, enfim, é sempre um pouco mais complicado, mas parece que isso demonstra claramente que cada um vai cuidar do seu quadrado, é isso? Isso mesmo. Cada um cuidando do seu quadrado, mas aparentemente cada um conhecendo o quadrado do outro. O que aparenta essa conversa deles e esse discurso é que cada um conhece muito bem os limites de negociação e de atuação de um do outro, mas ao mesmo tempo não existe uma predisposição para que um passe o seu limite e acabe interferindo na agenda que é do outro. Então eles estão muito sintonizados. Essa sintonia pode dar super certo e realmente fazer a reforma andar num ritmo muito mais rápido do que até o que a gente imaginava. Juliana, o que podemos pensar agora? Obviamente nós estamos com essas expectativas todas, o mercado acionário é sempre assim, ele reage no impulso, ele vê dados e sobe, vê dados e cai, dependendo da percepção de cada investidor. Mas o empresário, a gente viu alguns antecedentes de emprego ali, o índice antecedente de emprego, e ele está estável, ou seja, não está apontando para queda, mas também não está extremamente otimista, mostrando que vai haver contratação. E esse é o grande drama para melhorar, primeiramente, a sensação de conforto com relação à economia brasileira por parte dos brasileiros. Como é que faz esse empresário hoje? Ele aposta, ele investe, ele acredita, porque do ponto de vista estratégico, saindo antes, se der certo, você ganha muito. Saindo depois, você entra com uma concorrência mais pesada. O que fazer nessa hora? Isso serve também, obviamente, para o sujeito que tem dinheiro na poupança e quer comprar ou não um novo carro, casa, enfim, ele pode negociar melhor agora. A gente tem visto que o mercado está realmente muito reticente. Acho que esse tempo de espera do mercado tem muito a ver com a dúvida que ainda se tem do tamanho do apoio político que essas reformas vão ter. Então, a gente sabe que existe uma barreira política a ser transposta. Então, para aprovar essa reforma, ele vai ter que negociar muito bem dentro do Congresso, ele vai ter que negociar muito bem com todos os pares para conseguir fazer realmente com que as coisas andem do jeito que devem andar. Então, eu acho que todo mundo fica meio reticente. O empresário, em específico, ele percebe isso muito claramente. Ele não vai, apesar dele saber que se
sai na frente, dá a largada antes da hora, ele vai conseguir ter lucros maiores. Se ele der a largada antes da hora e tudo se frustrar, ele também perde muito dinheiro. Como a gente vem de um período de recessão, que foi uma recessão extremamente danosa, especialmente para o empresário, a gente sabe que eles estão todos muito reticentes. Então, a gente ainda não tem grandes reações do investimento. Enquanto a gente não tem mais investimentos, a gente realmente não tem mais contratações. Então, o desemprego ele vai evoluindo, ele, é óbvio, tem diminuído, mas ele diminui a passos muito lentos. Então, a gente, na verdade, precisa de mais sinalizações e mais ações efetivas do governo que realmente essas reformas vão sair. Você acredita que, levando-se em conta todas as transformações pelas quais passamos, inclusive as sociais, de percepção sobre a necessidade da reforma, o Congresso vai ser tão duro nessa negociação como foi em outros momentos? Porque se eu tomar rapidamente a história brasileira, quando o Fernando Henrique falou disso, o grande drama era a inflação e aquele esforço o brasileiro já tinha feito. Depois, quando o próprio Lula e Dilma voltaram a falar de reforma da Previdência, não era exatamente esse o tema, porque o país começou a crescer e aquelas coisas todas. Dilma já não tinha apoio nenhum no Congresso. Este presidente chega dizendo na campanha que era preciso fazer a reforma da Previdência. Em que tamanho, obviamente, a gente vai ver essa proposta, provavelmente na semana passada. Isso tende a mexer com este Congresso que também está sendo olhado e visto e revisto pelas redes sociais? Acho que sim. Eu acho que as pessoas hoje já percebem que as decisões não são só de quem senta na cadeira da presidência, mas elas são bem compartilhadas com todos que votam a favor ou contra. Então, acho que a sociedade já tem essa percepção. Existe uma partilha ali da responsabilidade de aprovar uma reforma como essa. Essa é ótima, partilha da responsabilidade. A gente está partilhando. Porque é a lógica da democracia brasileira. É isso mesmo. A gente, na verdade, todos nós fazemos parte de uma forma ou de outra, temos uma participação nessa escolha. Então, é óbvio que o Congresso toma cada vez mais ciência disso. Acho que um tanto da fala do ministro Paulo Guedes quando foi empossado, dizendo que, olha, se não passarmos a reforma, estados e municípios vão ter que colaborar, então a gente vai desonerar, a gente vai desindexar, a gente vai desobrigar receitas. É uma sinalização de que, olha, a gente está a fim de deixar a bomba estourar no nosso colo. Mas se vocês não conseguirem ajudar a gente, a bomba pode estourar no colo de quem está do outro lado. Então, acho que existe... Chamou de reabilitação da classe política. Isso mesmo. Eu acho que, e no final das contas, é um jogo muito interessante, é muito estratégico, é óbvio, mas eu acho que eles sinalizam muito bem de que existe essa necessidade de que todo mundo perceba que a responsabilidade é compartilhada. Então, eu acho que a gente tem um pouco mais de ciência disso, a gente tem percebido a sociedade com um pouco mais de ciência da importância do Congresso dentro das decisões, não é só o presidente que assina, no final das contas somos todos nós que de alguma forma aceitamos ou não e partilhamos dessa responsabilidade. Eu acho que isso pode criar aí, junto com essa pressão de uma eventual desoneração, desobrigação, jogando a pressão para estados e municípios, fazer com que o Congresso comece a pensar com mais carinho numa reforma que já deveria ter sido feita lá atrás. Até porque rapidamente governadores e prefeitos estão apoiando a reforma, porque eles têm que lidar com a conta da previdência deles ali, né? E eles precisam, e no final das contas, eles estão começando a entender que se a bomba não estoura no colo do governo federal, pode estourar no colo do governo municipal e estadual, porque eles vão ter que, para ficar dentro da regra do teto, eles vão ter que tirar de pastas que talvez não sejam muito bem vistas. Vão ter que tirar de saúde, de educação, de moradia. Então vão acabar tendo uma parte da responsabilidade muito maior até dentro dos ajustes que precisam ser feitos. Juliana, obrigadíssimo pela gente. Muito obrigada. Fazendo só menção ao que a Juliana disse, esse país é tão de poder dividido que uma emenda à Constituição tem que passar pelo Congresso em 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado. E se alterar no Senado, tem que votar pela Câmara ainda, o texto que foi aprovado na Câmara. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta.